Oi, pessoal. Sexta-feira, eba! Dia de geografia, tá? Pra gente encerrar a nossa semana 5, tá bom? Em geografia, hoje nós vamos ver o seguinte, lá na apostila do 5º ano, tá? A dinâmica populacional brasileira, tá? Vou fazer aqui a abertura para vocês do capítulo. Neste capítulo, você irá... Deixa eu só ver o som aqui, como é que tá o som. Isso. Nesse capítulo, você irá ampliar seus conhecimentos sobre a população brasileira e conhecer um pouco mais a dinâmica populacional e as características da nossa sociedade, tá? Aqui a gente tem a nossa roda de conversa, tá? E nós temos aqui 4 imagens. Observe as imagens a seguir, depois converse com os colegas e o professor sobre as questões propostas. Então, a primeira imagem que nós temos aqui, tá? Professora e alunos em sala de aula em Salvador, na Bahia, em 2018, tá? Saudade, né, da nossa sala de aula. Aqui na segunda imagem, nós temos pai e filho de etnia Guarani na aldeia Amaral, Mimbá, Roca, em Biguaçu, Santa Catarina, 2015. Aqui nós temos quilombolas celebrando o Dia da Consciência Negra no Quilombo Maria Romana, em Cabo Frio, Rio de Janeiro, também em 2015. Aqui nós temos uma família na área rural de Itamonte, Minas Gerais, também uma foto de 2015, tá? Bom, vocês viram aqui nessas imagens que o povo brasileiro tem uma grande diversidade, né? Cultural, raças, né? Etnias, costumes, tá? Então vamos lá. Letra A. O que podemos observar nas imagens? Acabei de falar, né? A diferença, né? Das pessoas, dos seus costumes, dos seus modos de vida, né? Morando em diferentes lugares. Esse é o povo brasileiro. Povo sofrido, um povo, principalmente agora, né? Com a situação que a gente vem passando, um povo que está passando por um período bem difícil, mas é um povo que não perde a alegria, não perde a esperança, não perde a fé, não perde seus costumes. É possível afirmar que as imagens retratam parte da população brasileira? Sim ou não? Acho que sim, né, gente? Aí está mostrando, né? Pessoas que fazem parte da população brasileira. Por quê? Por quê? Por que é possível afirmar que as imagens retratam parte da população brasileira? A gente tá na cara, né? Bom, eu esqueci de falar. Hoje nós vamos da página 13 até a página 8, tá bom? Então, vamos para a página 4. Na página 4 tem um negócio muito, muito bonito. Olha que mapa mais bonito. Vou fechar. Olha que bonito. O Brasil, o mapa do Brasil, né? Com a foto
as fotos de diferentes pessoas, diferentes tipos, diferentes origens, diferentes idades. Muito bacana esse mapa, muito bonito mesmo. A população brasileira, vamos lá. População é um conjunto de pessoas de um determinado lugar. Por exemplo, a população escolar do bairro, do município, da unidade da federação, que é o estado, né? Ou do país, tá? Professor, então a gente pode ter uma população escolar? Sim. As pessoas que estudam na nossa escola formam a população escolar. As pessoas que moram no nosso bairro é a população do nosso bairro. E assim por diante. A população do município, a população do estado e a população do país. É um conjunto de pessoas de um determinado lugar. Segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil conta com mais de 200 milhões de habitantes, com diferentes características físicas e culturais em razão da nossa história de povoamento, que promoveu uma miscigenação entre diversas etnias, formando a atual população brasileira. Então, olha aqui, o que é isso, né? A miscigenação entre diversas etnias, a mistura de diversas etnias, de diversos povos, tá? Então, aqui nesse mapa vocês podem ver indígenas, negros, brancos, todas as pessoas com todas as suas características próprias, tá? Esse é o povo brasileiro, é a mistura de raças, de etnias, de povos diferentes, de culturas diferentes, tá? Por isso que o Brasil é um país tão rico em cultura, tá? Em folclore. Vamos lá. A diversidade cultural brasileira é fruto da influência histórica dos vários povos que ajudaram na construção do país. Além dos indígenas que habitavam o território antes da colonização, outros grupos étnicos contribuíram para a diversidade cultural do Brasil, entre eles portugueses, africanos, alemães, italianos, poloneses, holandeses, espanhóis, sírios, libaneses, japoneses, etc., que colaboraram para o desenvolvimento do território e para a construção da identidade da população brasileira. Lembra no ano passado, quando a gente estudou sobre os imigrantes que vieram para o Brasil? Também estudamos sobre os africanos que chegaram no Brasil para serem escravos, né? Muitos povos vieram para o Brasil para trabalhar, para ter uma vida melhor, tentar uma vida melhor, e com isso eles foram se misturando e formando o povo brasileiro, tá? A população brasileira. Por isso que tem muitos costumes diferentes, muitas comidas diferentes, muitos hábitos diferentes, histórias, folclore, danças, festas, porque são influências de vários povos, tá? Que formou o nosso querido e amado povo brasileiro, do qual nós fazemos parte, né? E aí, nós estamos na página 4
iremos para a página 5. Crescimento da população. Você aprendeu que a população brasileira já ultrapassou os 200 milhões de habitantes, mas nem sempre foi assim. Observe a tabela a seguir e veja o quanto cresceu a população do Brasil desde o primeiro censo realizado em 1872, quando nosso país ainda era uma monarquia e governado pelo imperador Dom Pedro II, tá? Então, quando os portugueses chegaram aqui, a gente também estudou isso o ano passado. Quando os portugueses chegaram aqui, vocês sabem que Portugal tinha um rei, né? E quando eles vieram para cá, eles começaram a desenvolver, né, as cidades, começaram a se misturar os diferentes povos, e o Brasil era uma monarquia. O que é uma monarquia? A gente estudou isso ano passado também. A monarquia é quando o país ele é governado por um rei ou por um imperador, tá? Naquela época, nós tivemos 2 imperadores, Dom Pedro I e o filho dele, Dom Pedro II. Depois de algum tempo, o Brasil se tornou uma república, tá? Que aí sim passou a ser governado por um presidente, tá? Mas vamos ver aqui na tabela, vou fechar um pouquinho para vocês verem aqui. Vocês têm aí na apostila, vão acompanhando também, tá? Então, olha, primeira coisa, o que é censo, né? Censo é a contagem da população do país. Nossa, professora, mas deve ser complicado fazer isso, né? Não é fácil não, né? Porque eu não sei se vocês já passaram por um censo, né? O último censo foi em 2010, tá? Foi o último censo de 2010. Nós estamos em 2021, né? Então, já já vai ser feito aí um novo censo para a contagem da população. Eles vão, é assim, né? O IBGE, o Instituto Brasileiro, o Instituto Brasileiro de Estatísticas, ele ele tem, né, profissionais que vão na casa das pessoas e perguntam para a pessoa que mora na casa, né? Quantas pessoas moram na casa, quantos tem, qual a idade, quantos são crianças, se tem idosos, qual é a idade. Fazem uma série de perguntas. Isso é o censo. Aí eles vão fazendo a contagem da população, tá? E aqui na tabela vocês podem perceber, ó, nós temos o censo de 1872, depois 1890, 1900, 1920, 1940, 1950, 60, 70, 80, 91, 2000 e 2010, tá? Aí, aqui, nós temos a quantidade de habitantes. Olha, em 1872 eram 9.930.478 habitantes. E olha como foi crescendo a população. Olha como foi crescendo a população. 2010, 190.755.799 habitantes, tá? E aqui vai mostrando, né, o crescimento da população.
olha, tá? O quanto que cresceu. Parece um gráfico, né? O quanto cresceu a população. Vamos lá. Aqui a gente tem um QR Code, que vocês podem apontar aí a tela do seu celular e ter maiores informações sobre este assunto, sobre o censo, tá? É bem interessante. Quem tem o costume de fazer isso, de utilizar os QR Codes da apostila, aprende bastante coisa legal. A partir de 1940, o IBGE passou a conduzir e a administrar a pesquisa do censo, realizada até os dias de hoje, a cada 10 anos, que coleta dados sobre a população do país e sua condição de vida. Com essas informações, é possível dar respostas às seguintes questões: quantos somos, como somos, onde vivemos e como vivemos. Vocês podem perceber ali na tabela que o último censo foi de 2010. Se ele é realizado de 10 em 10 anos, deveria ser realizado um novo censo no ano de 2020. Mas, por causa da pandemia, não foi possível que isso acontecesse. Essa contagem, né, esse censo. E a pandemia continua em 2021. Então, o próximo censo só será realizado após terminar esse período que a gente está passando da história, né? Um período muito ruim. Mas quando acabar a pandemia, será realizado um novo censo para a contagem da população brasileira, novamente, tá? Então, aqui, ó, mostra aquilo que eu falei para vocês, ó. A recenseadora, nesse caso aqui é uma mulher, tocando a campainha de um apartamento cujo morador será entrevistado para a pesquisa do censo. Então, ela vai lá, procura a pessoa que mora na casa ou no apartamento e faz as perguntas, né? Quantas pessoas moram lá, quais são as idades, como vivem, onde que é o lugar que eles moram. No página 5, vamos para a página 6. Segundo estimativas do IBGE, em 2030, seremos mais de 224.868.462 habitantes, tá? Vamos ver, né? Projeção da população do Brasil e das unidades da federação. O IBGE disponibiliza seu site projeções recentes do número total da população brasileira e das unidades de federação, a população de cada estado, tá? Então, o IBGE tem um site, se vocês tiverem a curiosidade, vocês podem acessar, né, o site do IBGE e ver lá como que anda o número da população do Brasil. Tá? Aqui é a imagem do site, né, do IBGE, tá? E hoje tá aí 209.527.531 habitantes, tá? Isso é de 2019, tá, gente? Aqui na referência, vocês observam que é do ano de 2019, essa imagem aí. Vamos lá. Com a ajuda do seu professor ou familiares, acesse o site do IBGE para coletar dados atuais sobre a população do Brasil. Seria muito interessante vocês fazerem isso, porque esse dado aí em cima é de 2019. Porém, 2020
e continuamos em 2021 com a pandemia. E muitas pessoas faleceram, né, por causa da doença, do vírus, do Covid. Então, seria interessante vocês entrarem no site do IBGE para visualizarem a população, tá? Vamos lá. Número 1. Quais são os povos que ajudaram a formar a população brasileira? Nossa, a gente já falou tanto sobre isso, né, pessoal? Vocês sabem isso daí de cor já. Gente, vocês vão começar a ouvir tocando as mensagens, porque tem colegas aí mandando atividades aí, tá? Então, aqui, tá? Quais são os povos que ajudaram a formar a população brasileira? Tá escrito aí em cima, em alguma folha aí, alguma página atrás aí, eu falei isso daí. E também já falamos disso ano passado, tá? Pesquise o que significa a palavra miscigenação. Lembra que lá em português a gente estava falando do dicionário? Tá na hora aí de vocês pesquisarem no dicionário, tá? O significado da palavra miscigenação, tá bom? E aí vocês vão colocar aqui, na página 6. Vamos lá, página 7. Número 3. Analise a tabela da página 5 e depois responda as questões a seguir. Letra A. Que dados são apresentados na tabela? Olha lá a tabela. Vamos lá. Tabela da página 5. Que dados são apresentados na tabela? Tá escrito aqui, ó. É o título da tabela, ó. População do Brasil ao longo dos anos, tá? Quem quiser colocar de 1872 até 2010, também pode colocar, tá? Vamos lá. B. Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Em 1872, éramos menos que 9 milhões de habitantes? Olha lá na tabela. Vamos lá na tabela. 1872, nós éramos menos que 9 milhões de habitantes? Isso é verdadeiro ou falso? Aí você vai voltar lá e vai colocar, tá? Se você acha que é... Olha a tabela direitinho. E olha a frase aqui, tá? Se for verdadeiro, você vai pôr verdadeiro. Se você vê que é falso, você vai pôr falso. De 1872 a 1920, a população praticamente triplicou. Será? Vamos ver lá na tabela. 1872, tá aqui. 9.930.478. 1920, olha lá. 30.635.605. Triplicou essa população, praticamente triplicou. Triplicou é quando é 3 vezes mais. Praticamente triplicou essa população? Verdadeiro ou falso? Aí você vai colocar lá. A população brasileira diminuiu com o passar dos anos? Verdadeiro ou falso? É só olhar a tabela, né, gente? É possível afirmar que o crescimento da população brasileira entre os anos de 1940 a 1950 ultrapassou 10 milhões de habitantes? Olha lá na tabela. Entre os anos de 1940 e 1950, ultrapassou 10 milhões de habitantes de um ano para o outro? De uma década para outra? Olha lá na tabela e coloca se é verdadeiro ou falso. Qual era o total de habitantes no Brasil em 2010? Tá lá na tabela. É só vocês colocarem aqui, tá? 4. Pesquise com seu professor e colegas o número de habitantes que tem o Brasil atualmente. Foi isso que eu falei para vocês, tá? Para vocês entrarem no site do IBGE e vocês verem
como é que está a população, o número da população hoje, tá bom? 5. Com base nas informações que você já tem e sabendo que o censo ocorre a cada 10 anos, faça uma projeção para descobrir em quais anos acontecerão os próximos 3 censos. É aquilo que eu falei para vocês, né? Teria que acontecer um censo em 2020, mas não aconteceu por causa da pandemia, tá? Mas teria que ser 2020, tá? Então, como que a gente vai prever isso? Como a gente vai fazer essa projeção se a gente não sabe quando vai terminar a pandemia, tá? Esse censo só pode ser realizado depois que terminar a pandemia, tá bom? Então o que que eu faço aqui? O que que você faz aqui? Você pode colocar assim, ó. 2020 tinha que ter um censo, tá? 10 anos depois de 2020, quanto que vai ser? 10 anos depois de 2020. Aí você vai colocar aqui. E 10 anos depois, aí você vai colocar aqui, tá? Só que isso a gente não pode ter a certeza, porque 2020 não houve o censo, tá bom? Vamos lá. Crescimento natural ou vegetativo. Nossa, o que é isso, Pro? Vamos ver. O crescimento natural ou vegetativo é a diferença entre as taxas de natalidade, número de nascidos vivos, e de mortalidade, número de óbitos no país, pessoas que morreram, calculada no período de 1 ano a cada 1.000 habitantes, tá? Então, gente, como a gente estava falando, né? Ai, meu Deus, que esse negócio não para de tocar. Como a gente estava falando, né? Por causa da Covid, houve a taxa de mortalidade cresceu muito no país, né? E a taxa de natalidade, que é a taxa dos nascimentos, né? Dos que nascem vivos, tá, gente? Será que ela aumentou? Será que ela foi maior do que a taxa de mortalidade? Isso tudo a gente só vai saber depois que acabar a pandemia, quando tiver o número de habitantes, o IBGE tiver esse número de habitantes, tá? Mas o que eu quero aqui ensinar para vocês é o que é crescimento natural ou vegetativo, tá? Que é a taxa de natalidade dos que nascem vivos e de mortalidade dos que nascem, dos que morrem por violência, por doenças, por velhice, tá? Portanto, o resultado da diferença entre as taxas de natalidade e de mortalidade indicará se ocorreu ou não crescimento da população no país ou na região estudada, que pode ser um município ou uma unidade de federação. Pode ser um estado. Gente, eu não consigo tirar. Se eu tirar o som dessas mensagens que estão chegando, vocês não vão ouvir eu falar. Então a gente tem que ter paciência. Acho que agora vai parar. Então, gente. Mas tudo bem, vamos lá. Concentra. Portanto, o resultado da diferença entre as taxas de natalidade e de mortalidade indicará se ocorreu ou não crescimento da população do país ou na região estudada. Aquilo que eu falei para vocês. Depois que terminar a pandemia, a gente vai ter acesso a esses números, né? Será que nasceu mais gente do que morreu? Será que morreu mais pessoas do que nasceu? Tá? Então a gente aí vai ter que esperar um pouquinho para saber
esse resultado, tá? Vamos lá. Estamos na página 7. Vamos para a página 8. Já estudamos que a população brasileira, por volta do ano de 1900, somava cerca de 17 milhões de habitantes. Atualmente, segundo dados do IBGE, já somos mais de 209 milhões, um crescimento de mais de 190 milhões de pessoas. Conheça alguns motivos pelos quais isso aconteceu. Vamos lá. Muitos imigrantes vieram para o Brasil em busca de uma nova vida longe do seu local de origem, colaborando para o aumento da população brasileira. Lembra que a gente estudou o ano passado, quando os imigrantes vieram trabalhar no Brasil? Eles ajudaram a aumentar o número da população. Mas eles não eram daqui, eles não nasceram aqui, eles eram de outros países. Não importa, eles vieram morar aqui. Então, eles passam a fazer parte da contagem da população do Brasil, tá? Então, aqui nós temos uma foto, ó, dos imigrantes chegando aí, né? Quando eles chegaram no Brasil. Nossa, será que meu bisavô e minha bisavó estão aqui nessa foto? Eles chegaram aí junto com os imigrantes italianos. Vamos lá. Então, a foto aqui, ó, imigrantes europeus no pátio central da Hospedaria dos Imigrantes, em São Paulo. Hoje, essa hospedaria é o Museu do Imigrante, que eu já contei para vocês o ano passado, tá? Onde tem lá um livro registrado o nome de todos os imigrantes que chegaram no Brasil, inclusive dos meus bisavós. Então, vamos lá. Aqui, ó, nós temos uma outra imagem, ó, tá? Olha lá. A coleta de lixo, o tratamento de esgoto e o acesso à água tratada contribuíram para a melhoria da qualidade de vida e a redução de doenças, tá? Aqui mostra a construção da rede de esgoto em Pelotas, Rio Grande do Sul, em 1913. Então, olha, o povo brasileiro começou a ter água tratada, a ter esgoto, né? As casas começaram a ter esgoto, porque antigamente, na época da monarquia, não existia nada disso. Não existia água tratada, esgoto, nada disso. Como que eles faziam como que era o banheiro? Porque hoje a gente vai no banheiro, faz o xixizinho lá, aperta lá o botãozinho da descarga, o xixizinho vai embora, fica tudo limpinho, bonitinho. Na época da monarquia, tinha isso? Não, não tinha. Que horror! Como que eles faziam? Fazia no pinico, né? Fazia no pinico e jogavam nos tonéis grandes e os escravos carregavam esses excrementos e jogavam no mar, tá? Mas aí poluía tudo. Começou assim, tá? Só que foram passando os anos, as coisas foram se desenvolvendo, as cidades foram crescendo, né? E aí começaram a fazer as redes de esgoto, a água tratada, tá? Porque antigamente, lá na época da monarquia, na época onde não tinha essas coisas, as pessoas morriam muito cedo por doenças, pegavam doenças, tomavam água poluída, né? Então, a taxa de mortalidade era muito grande. Depois que começou a chegar água tratada na torneira, né? As pessoas terem uma qualidade de vida um pouquinho melhor, essa taxa de mortalidade caiu, tá? E a população começou a crescer, a se desenvolver mais.
investimentos em saúde pública e a descoberta de vacinas contribuíram para a redução de diversas doenças e, consequentemente, do número de óbitos de pessoas, fazendo com que a população brasileira aumentasse. Olha lá, vacinação contra meningite em São Paulo em 1975. Olha só, tá? A vacina era dada com tipo um revolvinho, sabe? Era um revolvinho assim com a vacina dentro que aplicava no nosso braço. As pessoas que tomaram vacina aí nessa época aí, eu fui uma delas que tomei essa vacina aí de revolvinho, a gente chamava de revolvinho isso daí. Ela deixava uma marca no braço bem estranha, sabe? E todo mundo que tomava essa vacina aí tem essa marca no braço até hoje, tá? Mas era necessário, né? Porque a vacina, ela é criada por pesquisadores, cientistas, né? E ela evita que a gente tenha a doença. Então, é necessário tomar todos os tipos que existem de vacina. Existe vacina de sarampo, de rubéola, de meningite, Nossa, agora, né, a Covid, a vacina contra o Covid tá aí, tá? Pena que ainda não chegou para nós, né? Mas vai chegar, mas vai chegar. E aí, nós terminamos a página 8 e terminamos a nossa semana de geografia, tá? Com um monte de plim na nossa cabeça, apitando toda hora, enchendo, né? A nossa cabeça de plim, 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 mas a gente conseguiu terminar. Vocês só mandem para mim as fotos das páginas que tem atividades, tá bom? Bom final de semana para todos. Descansem, curtam seus pais, curtam a sua casa, não saiam de casa, fiquem quietinhos em casa, vendo filme, vendo Netflix, jogando, estudando algumas coisinhas da lição, né? Conversando com seus pais, com seus irmãos. Se cuidem, tá bom? Se protejam, porque essa doença que está aí fora, ela realmente, ela mata mesmo, tá? Então a gente tem que se cuidar, se resguardar, não ficar passeando, não ficar andando na rua à toa, não ficar aglomerado com um monte de gente. Se cuidem. Bom final de semana a todos, bons estudos e se vocês precisarem de mim, manda mensagem, tá bom? Um beijo para todos vocês. Muitas saudades, tá? Até a próxima aula. Tchau.